Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. Está no ar o nosso podcast das discussões sociais. Estejam ligados conosco. Agradecemos a participação de todas e todos vocês que já estão conectados com o nosso podcast. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube e também nos segue lá no Instagram e também no Spotify, onde os nossos episódios são disponibilizados toda quinta-feira às 20 horas. É um prazer imenso poder estar aqui com todas e todos vocês novamente. Hoje, né, numa parceria com o nosso querido Maher Hassan, diretamente da Austrália, nós vamos conversar sobre um tema muito bacana que é o amor é um ato revolucionário. Vou trazer aqui para vocês que o Maher é psicólogo clínico, mestre em psicologia social, psicodramatista pela PUC, com formação em terapia de casal e família, é também do Instituto J.L. Moreno, Food Trainer em EMDR, membro do grupo de estudos sobre prevenção da violência para a paz, agente do programa Gente que Faz Paz. Vamos trazer aqui também alguma referência da importância dessa temática para a relação da Palestina, já que ele tem lugar de fala para poder trazer essa discussão para nós. Marré, seja muito bem-vindo ao Nos Pod. É um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo, amigo. Alexandre, querido, é uma alegria imensa estar aqui com você, nesse espaço que é um espaço de reflexão, nesse espaço que é um espaço de provocação, nesse espaço que não precisa dividir, mas que pode deixar vermelho e azul, preto e branco, palestinos, israelenses ao lado, mantendo a sua originalidade e dialogando. Em homenagem a esse programa, eu escolhi cuidadosamente essa camiseta que mostra de que é possível coabitar diferentes cores, diferentes raças, diferentes etnias e diferentes pensares. Obrigado pelo convite. Primeiro, nós é que agradecemos você ter aceito, né, domingo já aí na Austrália, e você aceitasse. Para a gente é um momento de muita satisfação, de muita alegria ter você conosco. Escolhemos esse tema, e eu queria começar falando sobre isso, porque o amor parece uma coisa, em certo dado momento, quando não é poeticamente trazido, ele parece uma coisa obsoleta, uma coisa démodé, né? E às vezes é até difícil falar sobre ele sem também um processo de romanciação, sem que a gente, ou de sexualização, ou de hipersexualização, porque a gente não entende o amor como uma coisa fraternal, possível, plausível, sabe? Então, eu percebo, e eu queria começar fazendo esse pequeno introito, que o capitalismo e o neoliberalismo ele traz uma influência muito grande, inclusive sobre a forma da gente pensar o amor. E antes de nós conversarmos, eu estava relendo um trecho de Gibran Khalil Gibran, quando ele é convocado a falar sobre o amor, né, o filósofo libanês, e ele diz que mesmo entre as plumas, uma espada esteja envolvida, se o amor te convida, segue-o. E eu achei aquilo de uma... Né, ele fala, desde que uma espada esteja escondida e essa espada te afeta o peito, te fira o peito, cega. Para Chico César, o amor é um ato revolucionário, que é a música que dá título aqui à nossa conversa de hoje. E eu começo te perguntando, Maher, o amor é um ato revolucionário? Rapaz, essa sua introdução, essa sua pergunta, ela já me desperta aqui o arrepio, né? Nesse lugar. E trazer Gibran, né, com esse convite incrível, e principalmente Chico César, que é esse artista fora do comum. Então, você me provocou, eu vou ser obrigado a, desse momento, convocar aqui um grande amigo, é meu amigo, mas ele não vai ter problema de ser seu amigo, chama-se Zé Ramalho, e aí ele vai dizer assim para você: atenção, artilheiro, 3 salvas de canhão em honra aos mortos da Ilha da Ilusão, durante a última revolução do coração. E eu diria assim, durante a última revolução do coração, do amor,
apontar a este bordo. Só que a este bordo, as armas não são violentas. O que tem nos nossos canhões é a possibilidade de amar o outro, e a gente vai começar esse podcast dizendo fogo, e o nosso fogo lança amor a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que estão nos escutando e que vão poder dizer: é de fato a revolução do coração e do amor, ela é possível. Porém, a gente sequer ainda está devidamente alfabetizado no amor. Há um desconhecimento na nossa sociedade, em especial uma sociedade neoliberal, aonde há aquilo que o Bauman já chamava a nossa atenção sobre o cuidado com o amor líquido. Ele dizia: o amor está líquido. Eu diria mais, eu extrapolo o Bauman dizendo: as relações estão líquidas. E para, e para o capitalismo selvagem, nós termos um amor líquido, isso de certa forma nos acalenta, porque o amor é um encontro de duas almas, né? Inclusive, Alexandre, tem uma coisa que todo mundo diz assim: rapaz, por que você está sozinho? Eu estou procurando minha alma gêmea. Eu digo: rapaz, não faça isso, porque se você casar com a alma gêmea, isso é incesto, meu filho. Larga desse negócio de alma gêmea. Então, eu acho que foi muito no nosso inconsciente coletivo, aqui evocando o nosso querido Jung, foi muito trazendo essa ideia desse amor romântico, desse amor eros, né? Acho que a gente foi sendo o tempo inteiro levando para pensar naqueles grandes contos do amor, e o amor que muitas vezes é: ou você me ama ou você me odeia, né? Então, repara que subliminarmente nesse amor que foi sendo trazido para a gente, tem essa ideia do ódio exatamente encaixado no amor, como o contrário daqueles em que eu só posso amar a minha igreja, eu só posso amar os meus partidários, eu só posso amar o meu pensamento, eu só posso amar a minha etnia. Diante disso, por isso que nós começamos com Zé Ramalho e vamos atirar fogo aqui para dizer: que tal então fazermos uma revolução do amor? Lembrando, Alexandre, que a palavra revolução, né, já desperta aquela coisa de dizer: rapaz, então esse tal de Alexandre Marques são violentos, né? Porque eles querem fazer uma revolução e já damos fogo com a voz do coração. Eu estava aqui pensando quando você falou em fluidez, você falou naquilo que Bauman chama de amor líquido, né? Que chama de modernidade líquida também. E eu fico pensando, e você falou, e eu falei sobre o capitalismo, o neoliberalismo, e até onde a gente pode discutir essas questões, por exemplo, que justifiquem o genocídio do povo palestino, ou que justifiquem qualquer luta armada pela produção da educação que a gente tem. Ou seja, a educação no sentido de abrir campo de possibilidade para que ela seja formal ou não formal. Eu não me refiro aqui apenas à educação escolar, mas a relação que se estabelece entre os sujeitos e que gera algum tipo de produção de conhecimento entre esses sujeitos, ela é alimentada por uma base que é machista, que é sexista, que é homofóbica. Aí quanto desse sexismo, desse dogmatismo que gera o fundamentalismo, e nenhum dogmatismo ele abre espaço para o diálogo. O sujeito dogmático ele já parte do pressuposto do convertimento e do convencimento. Não há um diálogo para troca de análises, para que a gente possa. Eu quero conhecer teu pensamento e desejo que tu conheças o meu. A dogmatização ela inviabiliza o diálogo. Então, quanto do machismo, sexismo, racismo, a LGBTfobia que mata tanto no Brasil, né, o fundamentalismo, isso são bases alimentadoras da necropolítica. Quanto essa educação influencia para a marginalização das discussões de um amor que não seja esse que você falou aqui,
compreendido a partir de um viés do Eros e que não seja produzido a partir de um olhar universal? Eu acho que eu quero até corrigir. Eu não acho. Eu penso, né? Eu penso que a construção, de um amor que ele é absolutamente somente dedicado a um grupo ou a um pensamento. Então, quando você fala assim, eu amo, eu só amo Jesus, né? E tem um problema de tradução aqui, né? Porque vem aquela frase assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e somente chegará a mim, e somente chegará ao Pai quem passar por mim. É tão delicado isso, porque na língua básica, na língua originária do aramaico, não tem verbo ser estar. Então, com certeza, já tem um erro do tradutor. Mas não é um erro, porque o tradutor ele tem que estar embasado na língua dele. E como é que ele vai trazer sentido para a língua dele? Então, lembrando, eu sempre gosto, eu sou repetitivo nisso, mas é importante lembrar, né? A gente que gosta de literatura, a gente que gosta de ler, a palavra traduzir vem da língua portuguesa, originalmente do verbo trair, né? Então, traduzir é um ato de traição. Não tem como, ele é inevitável, por mais esforço que você faça. Evidente que eu acho que hoje a gente está mais cuidadoso com isso, mas isso acontece. Então, por exemplo, para muitos cristãos, e eu acho que muita gente, eu estou trazendo Jesus de propósito, viu, Alexandre? Porque muita gente usa ele e usa o nome dele como um processo de dominação. E este é, na minha visão, um dos maiores revolucionários do amor. Para mim, ele é praticamente é o grande líder da revolução do amor. Por isso que eu estou trazendo ele aqui. Agora, vamos tirar o verbo ser estar e vamos tentar fazer aqui uma ousadia, apesar de eu não ser um tradutor juramentado. Então ele diz assim: olha como é que a coisa muda. Eu caminho na verdade e na vida, e todo aquele que caminha na verdade e a vida, a paz chegará. Agora, um amor que é sectário, um amor que divide, um amor que não inclui o outro, ele faz com que a gente tenha que dizer, porque nós, os fundamentalistas, nós, os progressistas, quando eu me identifico numa caixa, eu não consigo praticar o ato de amor com o outro, porque eu fico com a minha escuta fechada para o outro. Não é comum, por exemplo, alguém pode ser mais do campo da esquerda ou mais do campo da direita, por exemplo. Vamos pensar nisso. Ou alguém que é mais palestino, mais israelense. Eu posso pegar 200.000 exemplos para você. Se você der um YouTube, você vai ver que tem um menino palestino que é jovem. Esses jovens que ficam ligando um para o outro para conversar e tudo mais. E ele está ligando para jovens da mesma idade dele, né? Esses adolescentes, para falar com israelenses. Ele fala: eu conheço você do TikTok, eu não vou falar com você porque você é palestino. Pum, e desliga a câmera na cara dele. E ele vai fazendo várias conversas e é bem interessante. Por que eu estou trazendo esse menino, que é um menino palestino, tentando dialogar com israelenses que são jovens da mesma idade dele? E eles rompem, porque esta é a falência do amor e a prevalência do ódio. Por quê? Porque o que aconteceu ali é assim, a partir do momento em que eu olho para alguém e diz que é palestino, eu não vou nem ouvir. Tem gente que vai ouvir a nossa conversa e vai dizer assim: "Ah, não, mas o Alexandre faz crítica ao neoliberalismo, então ele deve ser de esquerda, provavelmente ele deve ser petista, provavelmente ele deve ser comunista, provavelmente ele deve comer criancinhas também". É uma é uma construção de pensamento, e aí se a pessoa fala assim: "Como é que é?" Ele escreveu um livro chamado Por uma Teoria Espírita sobre Gênero e Sexualidade, um diálogo rapaz, esse moço não é do bem não. Olha, eu já nem vou ouvir. Então, é incrível, porque ele faz uma discussão
alguém que tem um apreço pelo espiritismo, que dialoga com alguém aqui que tem um apreço pelo espiritismo, mas é um muçulmano, dizer, agora não vou mais assistir esse negócio. Muçulmano, com espírita, discutindo colonização. Percebe que eu estou trazendo essa bagunça de coisas, essa mistura de coisas para mostrar para vocês como a possibilidade de amar o outro, ela está imersa em tentáculos colonialistas, em tentáculos que desconstroem a sua liberdade de pensar pelo verdadeiro ser quem você é. Você não sabe mais quem você é, porque você hoje é o conjunto de pensamentos impositivos, silenciosos, com fala mansa, com discussões belíssimas, com grandes eloquentes expositores, seja no campo religioso, filosófico ou político, e que ao não se dar conta de pegar um livro como esse, de um autor, e ficar lendo e relendo, e lendo e relendo, apenas assistir o que ele está dizendo, você não ganha a possibilidade de dizer, pera, tem algo importante aqui para eu discutir. Será que eu posso conversar com esse autor? Será que eu posso debater? Ou eu simplesmente vou tipificar ele e simplesmente não quero mais conversar? Então, e essa estrutura ela vai saindo do amor porque a gente vai dizer assim: eu sou homem, eu tenho direitos. Eu sou eu sou uma pessoa da família e não posso aceitar uma família que une 2 homens, ou que une um triângulo amoroso, ou que une mulheres que não se reconhecem dentro de um modelo homem e mulher, porque isso é um pecado capital. E aí a gente começa a discutir essas questões e sabe o que a gente perde? A gente fica tão preso em conceitos pré-concebidos, Alexandre e amigos, que a gente perde a possibilidade de olhar para o outro, seja ele bi, seja ele hétero, seja ele trans, seja ele homem, seja ele comunista, seja que nem existe mais comunismo no mundo, mas seja quem for, e eu olhar para ele como um ser humano merecedor de amor. E não ter o amor faz com que o exército de Israel entre e mate quase. Vamos chegar nos 30.000 mortos, estamos à beira de chegar em 30.000 mortos, e simplesmente banalizar, porque não é mais sobre a noção do humano, porque a noção do humano, com a falta do amor e a não revolução do amor, fez com que a gente ficasse conectado com o homem monstro. Nós nos tornamos novamente bárbaros e simplesmente invadimos países, invadimos casas, invadimos pensamentos, etnias, sem sequer a gente evocar, como diz o Zé Ramalho na sua música, o anjo do impossível. E que você não se torne a flor da agonia. É isso. Isso que você traz me fez refletir muitas coisas. Essa questão, eu estava conversando ontem com um casal amigo, num café, e eu falava para ele dessa necessidade que a gente tem, Maher, de rotular conceitos, de rotular aquilo que a gente é. Eu vou dar um exemplo para poder contextualizar e a gente passar para a nossa próxima pergunta. Quando a gente fala de um professor construtivista, progressista, ou de um professor tradicional, as pessoas acham que os professores, só para a gente poder contextualizar o exemplo, são robôs que a gente vai lá e programa. Então você só vai ter atitudes progressistas, né, educativas, e o outro só vai ter atitudes tradicionais, como se o sujeito não tivesse em algum momento alguma atitude tradicional e o outro não tivesse alguma perspectiva progressista. Agora, o que norteia cada um podem ser esse universo. Mas nessa modernidade líquida que Bauman traz, fica cada dia mais evidente, pelo menos para mim, que há uma produção
de rótulos que limitam a possibilidade que o sujeito tem de aprender. E isso, eu vou dar um exemplo dentro da tua área, por exemplo. Eu vejo muitos psicólogos dizendo, não, eu sou junguiano. Aí ele não tolera Freud. Aí o outro diz lá, não, eu sou laquiano, aí não tolera Jung. Aí o outro, não, eu sou laquiano, aí gosto de Lacan, aí não gosta de Freud nem. Cara, tu não pode ler tudo e pegar aquilo que é bom e ver o que é que se costura dessa discussão, percebe? Eu acho que esse pensamento, ele norteia o que você trouxe sobre a colonialidade e faz a gente pensar num cara que eu acho que era esse exemplo de estar aberto para o conhecimento, que é Paulo Freire. E ele diz uma frase que é assim, eu sou um intelectual, ele diz, eu sou um intelectual que ama. Aí ele diz assim, eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Qual o sentido e a importância dessa frase para a contemporaneidade? Eu penso nisso no sentido de que o povo palestino ele precisa de ajuda humanitária, mas ele precisa mais de um momento de justiça e equidade social do que de caridade. Não é? Então, essa frase se justifica e como ela se justifica e como ela valoriza o pensamento do amor nos dias atuais. A Paulo Freire é um gênio, né? Uhum. Paulo Freire é aquele sujeito que é usado em muitos países que muitos brasileiros dizem que são um sonho de evolução, né? No entanto, no nosso país a gente rechaça ele por uma atribuição de quem desconhece e apenas constrói pensamento sem ler e sem estudar, se referindo a ele como comunista, né? Como se isso fosse. O termo comunista se tornou como se está tão banalizado que virou xingamento, né? É verdade. Você trouxe uma questão e eu acho que isso me levou lá para o menino de Brasília, que ele diz assim, ele fala assim: quero me encontrar, Mas mas não não sei onde sei está. onde eu estou. Vem comigo procurar algum lugar dessa gente que não se entende. Acho que gosto de São Paulo, gosto de São João, gosto de São Francisco e de São Sebastião, e gosto de meninos e meninas. Se você pensar na data, na época que esse moço brilhantemente escreve isso é uma apoteose para a gente discutir aqui. Por que que eu vou dizer o seguinte? E o Alexandre começou por uma provocação dentro de um campo que, teoricamente, deveriam ser pessoas que estão abertas para o conhecimento. Né? Então, a formação na psicologia, por exemplo, exige ao menos na base 6 anos de educação e de estudo formal, e depois isso não tem fim. Né? Então tem gente que fala, nossa, mas a minha formação básica foi freudiana, né? Fui fazer formação em Jung, fui fazer psicodrama. Então repara que eu já peguei alguns sistêmica, terapia de casal, o próprio MDR, que muita gente nem conhece, mas é uma abordagem que fala sobre a possibilidade de. Olha que interessante, porque através do hemisfério, do reprocessamento cerebral, você abre o espaço para que o hemisfério esquerdo dialogue com o hemisfério direito. É como se, pelos movimentos bilaterais, você trouxesse uma possibilidade de tirar o que está no hemisfério esquerdo e jogar para o hemisfério direito. Repara que a própria ciência está evoluindo na busca do diálogo, na busca de pegar aquilo que passou no passado, reprocessar, que é o que eu e o Alexandre estamos tentando, não sei se vocês estão percebendo, a gente está lançando uma revolução hoje, nessa data aqui, estamos lançando uma revolução de trazer um amor líquido para um amor concreto, para um amor em que cabe eu dialogar com Jung, discutir com Moreno, concordar com Lacan, e pegar a Francine Shapiro e dizer, tá bom, concordo nesse pedaço e não concordo em outro. Só que o problema é que a gente vive falando e repetindo isso. Não, a gente tem que dialogar, a gente precisa conversar. Gente,
o amor, e eu como autor do livro Comunicação Pacífica, e eu chamo de A Arte de Viver em Paz, não à toa, o amor perpassa por uma comunicação pacífica. Não há o amor, ele não pode ser violento, porque a violência já é violenta. Então, eu vou para um campo, por exemplo, eu vou lá à esquerda do parlamento e digo: "Eu sou um progressista e quero questionar a tradição que existe hoje, e quem está à direita do parlamento, né, está querendo conservar os costumes, conservar o sistema. Então tá, eu preciso tomar cuidado, porque na ânsia de ser um revolucionário e na ânsia de querer buscar a possibilidade de uma revolução do amor, eu posso me tornar violento. Porque eu respondo pela violência, porque a violência ela quer que você use o mesmo método que ela usa, só que ela usa isso com uma proposta de Deus, Pátria, Família, que aliás é o lema de Salazar, né, é só você buscar, esse é o lema de Salazar, inclusive, e sobre esse discurso que abarca essa ideia: "Não, mas eu estou cuidando da sua família, das boas tradições", ele te rouba, e rouba quem está do outro lado, porque ele é oprimido, e aí através de uma opressão que dura por anos, aí surge de repente um Hamas da vida, surge os revolucionários da vida, e que sem perceber praticam a mesma forma de violência, né, porque eles não têm voz, né, e como diz o Rapa: "Paz sem voz não é paz, é medo", e não é simples olhar para a questão palestina apenas achando o 7 de outubro, você tem que estudar a história da Palestina, você tem que estudar a história do Brasil, e ver que nós temos oligarquias até hoje, você vê que nós temos até hoje, o Brasil tem um sistema de governo que eu nunca vi e não vejo em nenhum lugar do mundo, onde nós temos um sistema presidencialista e 1/3 do orçamento está na mão do Congresso, que simplesmente n atravanca, não é por causa desse governo, qualquer outro governo, você pode trazer Jesus de Nazaré para ser presidente do Brasil. Ele vai ter dificuldades de gerir o Brasil, porque tem esse domínio. Aí você fala: mas tudo isso que vocês estão falando, você e Alexandre são uns malucos, o que isso tem a ver com a revolução do amor?" E eu acho, desculpa, Alexandre, eu preciso ir contextualizando, porque todas essas coisas estão falando da falta de amor pela convivência num sistema democrático, que muitas vezes decisões serão tomadas que não são de acordo comigo. Mas a falta de amor de incluir o outro faça com que eu crie grupos de dominação, e eu exerço força para coagir o Alexandre, porque eu quero que ele decida dentro de pressupostos que só eu acho que são melhores. E que não só atendem a minha gente, mas atende também ao meu pensamento. Isso é falta de amor. Então, a comunicação pacífica, ela começa por um pilar que é da identificação de sentimentos, e identificar sentimentos tem tudo a ver com amor. Porque o amor, ele só existe quando eu identifico que eu tenho medo, que eu tenho alegria, que eu tenho raiva, que eu tenho angústia, que eu tenho melancolia. O amor, ele perpassa por todas essas coisas. Só que sabe qual é o segundo pilar, Alexandre? Necessidades básicas. Quais são as necessidades básicas que não são atendidas? Olhem para a Palestina, olhem para a periferia do Brasil e falem para mim se as necessidades básicas dessa gente está sendo atendida. E aí tem gente que olha para o Brasil e olha para a Palestina e não entende por que surge tanta violência. Tem gente que diz: por que que tem milícia no Brasil? Por que tem, PCC? Por que tem Comando Vermelho? Claro, aonde não há amor, e o amor é também distribuição de renda, porque você não pode, eu posso ser detentor de muita renda e dizer: "Sabe que é, Alexandre, eu faço caridade. Uma vez por semana eu levo sopa para os pobres e cobertores".
E por via de regra são cobertores que não usaria na minha casa. Mas eu faço caridade. Há uma, há uma falta de amor, de distribuir, de dividir. Eu ouvi uma frase esses dias e tocou minha alma. O grande milagre de Jesus, que é a multiplicação dos peixes e dos pães, não é esse. O grande milagre de Jesus não foi ter multiplicado os pães, tampouco os peixes, mas foi ter distribuído os pães e distribuído os peixes aos mais necessitados. Então, o grande revolucionário do amor, que praticamente diz assim: você pode, as leis estão aí, mas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar mesmo, mas amar de verdade. Não é um amor líquido, um amor de eu olhar para o Alexandre. É engraçado, eu posso dizer claramente, e é verdade, eu amo o Alexandre. Isso pode dar uma confusão na rede que não tem tamanho, né. E aí, como eu não posso expressar o amor que eu sinto pelo Alexandre, porque é um amor que foi sendo construído pelas nossas trocas, eu tenho uma relação de amor ao ler o livro dele, isso nos aproxima, isso nos faz gostar um do outro. Então, para poder exercitar esse amor, há uma ditadura que faz com que eu tenha que dizer: "Pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês, eu sou casado há 25 anos, a minha esposa está aqui em casa". Olha que loucura, porque não há permissão para eu dizer para um homem de que eu o amo, porque a gente vai fazer uma associação ao amor erótico. A gente não te a gente está colonizado, o amor está colonizado dentro desse pensamento colonial. E que viva o Alexandre no seu pensamento deocolonial, que Deus o inspire a fazer mais obras. Obrigado. Eu estava aqui pensando quando você falava que, além de tudo isso, para a gente passar para os nossos comerciais, além de tudo isso, há uma cobrança que, diante de toda essa desigualdade, você haja pacificamente e você ame o outro. Porque, olha, não é uma justificativa para você não amar, você sofrer pela desigualdade social. Mas é uma justificativa você não amar porque você sofre muito. Porque amar com fome, amar sem emprego, amar sem casa, amar sem alimento, amar sem o básico, é muito mais desafio. E ainda tem uma galera que, para colonizar o cara, que ele não perceba o que ele tem, ainda silencia ele. Isso tem a ver com a nossa próxima pergunta, porque um processo de docilização dos corpos, a gente vai falar sobre isso. Porque ele tem que sofrer tudo aquilo calado, porque é uma provação, ele tem que sofrer e ele não pode nem reclamar, nem pode dizer que está com fome, ele tem que entender que aquilo ali é uma provação e essa provação tem que ser passada com dignidade e resignação. Ou seja, a dignidade está voltada à produção do conceito de elite, por exemplo. Elite, para essas pessoas, tem a ver com financeiro. Não é? A elite humana é a elite do capital e não a elite do amor humano. Nós deveríamos ser considerados elite pela condição que a gente tem de amar. Quanto mais amor, mais elitizado é esse sujeito, porque ele entendeu a mensagem das humanidades. Mas a gente cria paradigma, a gente cria parâmetro de julgamento das pessoas pela capacidade de capital que ele tem, pelo capital que ele possui. Então, quanto mais capital, mais da elite é esse sujeito. Eu queria agora partir para os nossos comerciais e falar aqui para vocês de dois parceiros que estão sempre conosco aqui, que é a Ferremig, Serviços e Equipamentos de Soldagem, que fica aqui na rua São Mateus, 645, Iputinga, aqui em Recife. O WhatsApp, o telefone do WhatsApp deles é 81 99976 1962. Procura lá Simônica ou Ferreira. Eles vão te atender da melhor maneira possível e também manutenção de equipamentos de soldagem. E também Marta, designer gráfico, identidade visual, logotipo, banners, material de divulgação, cards, capa de livro, aquela capa desse livro maravilhoso e bonito que o nosso querido Mar colocou aí, foi Marta que fez.
né? Então, procura ela no 85 DDD 85 988437109. Repetindo, 85, repetindo aí a atenção do código de área, 988437109. E vai também nas nossas redes sociais, nos procura lá, inscreve no nosso canal do YouTube, nós estamos lá, nós podcast, nos procura lá, se inscreve no canal do YouTube e nos segue também no Spotify, onde nós estamos publicizando os nossos episódios, ficam disponíveis para vocês no Spotify e também no YouTube. E nos segue também no Instagram, onde você, por lá, vai saber das novidades, de tudo aquilo que está acontecendo, né? Então, está dado aqui os recados, nós vamos dar continuidade aqui à nossa conversa, ao nosso bate-papo. E eu estava aqui falando, né, antes de nós fazermos o nosso comercial, nessa coisa da produção, da elitização a partir do capital, que é uma forma de você desumanizar as pessoas e de coisificá-las. Né? Você mede as pessoas pelo tamanho do capital que elas possuem, e isso não é humano. Não dá para medir o humano pelo tamanho do capital que ele tem. Porque você também descredibiliza pessoas pela falta desse capital. Então, você não cria critério de valor pela quantidade de amor que esse sujeito pode gerar, não é? E também eu percebo que, em alguns momentos, e isso é importante que seja discutido aqui, o amor acaba sendo aprisionado pelo capitalismo no sentido dele não ser aplicado em determinadas relações sociais, como, por exemplo, desumanizar o povo palestino. É importante para a mídia e para a grande mídia porque você justifica o ataque à morte. Então, o amor é sequestrado pelo capitalismo, né? E é importante que a gente pague esse resgate amando, né? Para a gente mostrar para eles que é possível que isso seja feito. Então, como é que a gente pode discutir, Maher? Como é que nós podemos discutir um amor que se relacione com as relações sociais, que entenda politicamente das desigualdades sociais, ou seja, ele não pode ser um amor apolítico, porque o amor é político. Né? Ele precisa entender as desigualdades sociais, aquilo que gera dor, aquilo que gera morte, aquilo que gera sofrimento, aquilo que gera guerra. Né? E não seja uma forma de adestramento e produção daquilo que Michel Foucault chama de corpos dóceis. Ou seja, há uma regimentação, né? Saiu uma notícia para mim aqui aterrorizante, que no Brasil existem muito mais igrejas do que escolas e hospitais juntos. Isso é um dado aterrorizante, para mim, pelo menos. É aterrorizante. Ah, Alexandre, você é ateu? Não, eu não sou ateu. Só acho que tem igreja demais para a escola de menos. E essa conta não bate. E nós vivemos isso, e é esse sentimento e essa realidade que, para mim, origina o genocídio do povo palestino. É quando você passa a investir mais em mesquita, mais em igreja, mais em templo do que em igreja. Sabe? Há uma conta para mim aí que não fecha. Então, ou seja, deve o amor ser comunitário? Né? Como é que a gente pode produzir esse diálogo? O que é que você acha? Eu acho que você trouxe algumas coisas importantes, né? Eu vou começar do fim para o começo. A sensação que dá é que em algum momento nós vamos virar uma teocracia, né? A gente que faz tantas críticas ao Irã, por exemplo, por ser uma teocracia, daqui a pouco a gente vai virar uma teocracia. E olha que você está falando com pessoas que têm um amor inenarrável, por exemplo, por Jesus de Nazaré. Se ser religioso é pertencer a um movimento conservador ou a um movimento institucionalizado, eu acho que eu sempre vou escolher Jesus. Eu prefiro, até porque ele explicou claramente, você trouxe o conceito da elite, né? Você sabe, eu vivo falando isso, né? Eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho. Depois que eu escutei essa bela canção, isso virou hino na minha alma. Eu nem escuto mais ela pelos ouvidos, eu escuto na alma, né? Então eu digo, eu desejo amar a todos que eu cruzar pelo meu caminho. Todos, inclui todos, né? Todas, todes, né? Não importa, mas o todos aqui ele abarca todos, né?
Eu fico até às vezes defensor da palavra, coitada, porque a palavra em si não carrega o preconceito, mas aqueles que a usam de forma preconceituosa a tornam a tornam, eh, preconceituosa, né. Então eu fico defendendo as palavras, porque a eliminação do conceito ou a eliminação do outro e a coisificação do outro, ela traz uma liberdade para eu dominar o outro. Nós fazemos isso frequentemente com os animais, e é muito simples eu dizer: "Ah, mas os animais não têm sentimentos", e quem convive com os animais e quem estuda os animais sabe que eles têm sentimentos, emoções, sofrimento e tudo, tudo, né. Eles têm neocórtex, eles têm sistema de processamento, eles só que eles falam uma língua que não é a nossa língua. E quando alguém não fala a nossa língua e eu faço parte de uma colonização que define, porque nós aqui, eu e o Alexandre, que somos colonialistas, nós definimos que o inglês é a língua do mundo. Então qualquer outra língua não vai servir para nós, né, Alexandre? Não vai servir. Como assim alguém vai falar árabe? Nossa, mas eles são o quê? Eles são árabes muçulmanos, vivem lá em Gaza, eles nem são gente. Engraçado, porque quando a Alexandre ia falando, eu falei: isso me lembra uma coisa que nós fizemos com um continente aqui que fica de frente, de costas para mim, de frente para vocês aí, que é um continente, parece que é africano. A gente coisificou o negro, né, e aí coisificando o negro, a gente podia usar ele como escravo, né. Não mudou muito, né, porque quando a gente olha a população carcerária do Brasil, e eu adoro quando as pessoas falam assim: "Mas o Brasil não prende". É a terceira maior população carcerária do planeta. É a terceira maior população carcerária do planeta e veja o índice, que me foge na cabeça agora, mas ultrapassa os 70% de que a maioria é negro. Quem está na cadeia? Preto, pobre e periférico. E a grande maioria, quase 64%, sequer tem trânsito julgado, está preso sem ter trânsito julgado, ferindo a nossa Constituição. Isso é um ato de desamor. Este é um ato de desamor, porque quando eu coisifico aquele que vive na periferia, quando eu vou lá para a periferia de São Paulo, e eu olho lá para Paraisópolis, que tem quase 120.000 pessoas morando naquele gueto, do lado de prédios suntuosos do Morumbi, e eu acho normal. Isso é ausência de amor. Quando eu monto um centro espírita maravilhoso, gigantesco, bonito, que prega amor, caridade, mas que discrimina o outro, porque o outro vem do candomblé, da umbanda, ou seja, de qualquer lugar, é porque eu não entendi nada sobre o amor. Quando, como muçulmano, eu tenho que odiar o judeu, ou como o judeu tem que odiar o cristão, é porque eu não aprendi nada sobre o amor. Não aprendi absolutamente nada. Então, o maior conceito dessa pergunta agora que o Alexandre trouxe, e que são conceitos muito profundos, é nos tornarmos elitistas do amor. Então, quanto mais a gente tiver capacidade de amar quem pensa diferente, e a gente resistir à violência de forma de forma não violenta, vocês acham que matar crianças e mulheres, sob o discurso de que o Hamas possa estar em hospitais, permite com que você use um protocolo que Israel usou, inclusive, no dia do ataque do Hamas, quando jovens sequestrados estavam indo com membros do Hamas e os helicópteros bombardearam, e quem deu essa notícia, quem está fazendo essa investigação é o maior jornal de Israel, não sou nem eu que estou dizendo isso. Isso é o quê? Isso é a barbárie, isso é a falta de amor. O amor é dizer assim: "Nossa", essas duas eu posso dizer assim: "Nossa, o Alexandre tem um pensamento sobre sexualidade que a mim não parece tranquilo,
mas eu posso viver com isso em paz, porque este é o jeito que o Alexandre vive com isso. O problema é que eu tenho que eliminar o Alexandre, porque ele representa ameaça à minha tradição. E para eliminar o Alexandre, eu preciso dizer que ele é ousado a ponto de chamar o movimento espírita de um movimento conservador, de um movimento, eh, nossa, me sumiu a frase, me ajuda, Alexandre. Eh, Ajuda a frase inteira. Movimento brasileiro, movimento espírita brasileiro hegemônico, federativo, institucionalizado. A partir de hoje, nós vamos já colocar ele na cruz, porque como é que ele tem a ousadia de questionar um movimento que possa ser assim? E olha que interessante, ele pode se denominar, por exemplo, também espírita e dizer: "Eu não compactuo com esse pensamento", e ele pode seguir o Kardec e fazer uma leitura de Kardec do jeito que ele quer? Ele pode. Se você for lá, se você for buscar no capítulo que ele fala da lei da sociedade, né, o Kardec, ele faz um comentário. Ele fala assim: "Nenhum dos homens, né, ele tem faculdade completa", e olha só, olha, eu acho que é bem importante o que o Kardec fala assim: "É pela união social que eles se completam, Alexandre, uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque temos necessidade uns dos outros. Somos feitos para viver em sociedade." Vou pegar o Kardec, por exemplo. Aí o que que a gente começou a fazer no movimento? "Ah, eu sigo a FEB. Ah, eu sigo a Aliança. Ah, eu sigo a Federação Espírita de São Paulo. Ah, eu sigo a Federação de Recife." A gente simplesmente não entendeu de novo nada. Transformamos o espiritismo, que é um movimento que quer acolher a todos, que quer amar a todos, porque a maior prova disso é que um muçulmano pode ser espírita, haja vista que a minha base é muçulmana. E o que que é ser muçulmano? É ser pacífico, entende? O muçulmano não pode converter ninguém ao Islã por força. A pessoa só pode se converter ao Islã por vontade. Ela tem que dizer assim: "Eu atesto que só há um Deus único, clemente, misericordioso, generoso e bondoso", entendeu? E que Maomé é o profeta de Deus. Ela tem que querer. O que que nós fizemos? Então, a gente pega a mesma coisa aconteceu no cristianismo, aconteceu no judaísmo e aconteceu no islamismo. E aconteceu em vários vieses. A gente tem o domínio de um conhecimento. Eu e o Alexandre, que eu fiz aquela, era uma brincadeira, viu, de que a gente é colonialista, porque se tem uma coisa que a gente não é colonialista, e a gente vai ouvir vozes, vai ouvir línguas, vai ouvir conversas, para a gente poder fazer e voltar e disparar no canhão a revolução do amor. Porém, o amor tem que ser firme. Eu não posso compactuar. E como é que a gente pode, como é que nós vamos enfrentar Israel e aquele grande exército? Como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai enfrentar este domínio do nosso Congresso Nacional, por exemplo, que domina grande parte da nossa renda, que é o nosso dinheiro, que eles são os nossos representantes? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai lá e fazer de novo o 8 de janeiro? Não, não é isso. A democracia é viver com o contraditório. Mas a gente vai dialogar, a gente vai dizer: "Não queremos esse regime. Nós queremos uma democracia que acolha mais gente." A gente vai usar os mesmos movimentos pacíficos, que é de dizer assim: todas as empresas que apoiam a guerra de Israel, a gente vai parar de consumir. Todos os políticos que reincidem os mesmos erros, a gente não quer mais eleger. Só que eu tenho que buscar um conhecimento dentro do Estado de Direito. Eu tenho que ler, porque se eu não leio, eu caio nas armadilhas, porque muito
a colonização, ela também vai ser proprietária e dona de redes de transmissão. É engraçado que quando nasceu a internet, a gente achou, nossa, democracia, agora nós temos liberdade. E, no entanto, a gente está preso hoje por uma colonização dentro da internet, que é o tal do código que sabe o que você pesquisa, o algoritmo que sabe o que você pesquisa e faz com que você se torne um fundamentalista dentro da internet, porque você só recebe aquele viés de pesquisa. Se você não for um caçador e você sair procurando outras coisas, outros viéses de pensamento, você vai só ver um pensamento e aí você está totalmente colonizado de novo. Então, os grandes dominadores estão na mídia oficial, na pequena mídia, em qualquer lugar. O que vai te libertar mesmo é pegar. Eu estou citando o Alexandre, mas eu gosto de ler outros livros, né? Eu falei para ele que estava até na fila. É você ler, é você dialogar, é você discutir com o Alexandre, no bom sentido da discussão. E você pode escrever um outro livro discutindo com o Alexandre. Você pode dizer, quando o Alexandre cita isso, eu discordo por isso, isso. Isso é amor. Porque ele vai ler e vai dizer, acho, eu nunca tinha lido por esse prisma. Então você vai dialogar com o autor. É isso que nós temos que fazer. Não sei se eu respondi tudo, é que a sua reflexão foi Respondeu. muito profunda, meu amigo. Respondeu. Eu estava aqui pensando quando você falava, eu estou lendo o livro Fahrenheit, né, de Ray Bradbury. E chega um momento do livro que, eu não vou dizer os personagens, não vou dar spoiler aqui, vou ler depois. Mas uma personagem pergunta para o cara assim: Você é feliz? Ela pergunta: Posso fazer uma pergunta? Aí ele diz: Pode. Você é feliz? E ele já está indo em direção à casa dele e ela dela. E ele vai com aquilo maturando. E é interessante que ele diz assim: Engraçado ela perguntar que eu sou feliz. Claro que eu sou feliz. Só que ele começa a se questionar sobre se ele realmente era feliz e se a forma dele viver produzir felicidade. Eu acho interessante aquilo que a gente está conseguindo promover aqui de discussão, nesse sentido de nos fazer refletir, de produzir ebulição. Eu digo sempre que nós precisamos desacomodar-nos, né, internamente. A leitura ela tem esse viés, esse sentido de desacomodar você das convicções. As convicções elas não são coisas boas. As pessoas não, eu sou convicto, eu tenho muito pavor de convicção. Eu acho que a convicção ela é um impedimento para a produção de saber. Sabe, a gente às vezes está tão convicto que sabe, morre agarrado a uma pedra, porque está convicto que a pedra vai boiar, mas ela não boia, então você vai afundar com ela. Eu acho que no mundo pós-moderno, principalmente, as nossas convicções elas são cada dia menos convicções, ou elas precisam ser. Do ponto de vista acadêmico, a convicção ela não é um atributo positivo quando ela é produzida por crença. Então, a convicção da crença leva ao fundamentalismo. Não é? E a convicção ela precisa dialogar com a razão para que a gente possa produzir pensamentos que sejam pertinentes com o momento que a gente vive, por exemplo. Então, não dá para a gente estar usando, e isso é uma coisa que me perturba muito, é você estar usando escritos de 2000 anos, de 2000 e poucos anos, para justificar a morte no século XXI. Você fazer isso é meio que eugenia, é você instituir a morte a partir de um padrão de santidade da tua essência hierárquica, ou seja, da tua árvore genealógica. Cara, isso é um absurdo. É totalmente desamor, sabe? Então, assim, amar é um ato de coragem, como diz Freire, mas também é uma necessidade para o período que a gente vive. Na música de Chico César, que nos influencia com o título, porque esse título é uma música dele,
ele diz assim: o amor é um ato revolucionário, por estados e religiões temido. Como justificar essa frase da música de Chico César para que a gente possa ir caminhando a nossa discussão para o encerramento, né? Passou bem rápido. E você passou mesmo. Agora que eu olhei o tempo, falei, nossa, parece que estou 5 minutos conversando com você, coisa boa. Esse é o É melhor verdade. jeito da gente estar. E olha só, à medida que você foi falando, eu, eu lembrei do Almir Sater. Ele fala assim: ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Mas também ele convida a gente para conhecer as manhas e as manhãs, né? Pois eu só carrego a certeza de que muito pouco eu sei. Eu cortei porque senão não quero estender a letra inteira, mas vale a pena até a gente ouvir depois. Pois eu carrego a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Olha só, quando você tem muita gente que fala, mas pelo amor de Deus, quanta coisa, você não para de estudar, Jesus amado, você termina uma coisa, você está estudando outra, você termina. Eu digo, é porque eu descobri que quanto mais eu sei, e eu não descobri ouvindo a frase, descobri na vida. Quanto mais eu sei, eu estou fazendo alusão a alguém que descobriu isso, mas eu descobri na prática. Eu descubro que eu pouco sei, eu nada sei. Quando começou aquela loucura no Brasil 2014 e tal, eu decidi estudar direito constitucional por vontade. Eu comecei a ler, mas ler sobre um prisma. E eu falava, mas isso está errado. Isso fere a Constituição. Isso que esse juiz está fazendo não está correto. Ué, mas o Ministério Público não pode combinar, isso não pode estar acontecendo. Isso independe de eu gostar ou não gostar. Isso eu nem tinha afinidade com aquele político especificamente, mas está errado. O amor é um ato de consciência. O Chico César traz uma reflexão importante. Então, a reflexão do amor, a gente precisa compreender de que a convicção é o câncer do conhecimento. Vou repetir: a convicção é o câncer do conhecimento. Por quê? Porque a convicção nos leva à cegueira. Se eu não olhar para todos os prismas, né? E aí o Leonardo Boff, brilhantemente no seu livro A Águia e a Galinha, traz o conceito de que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Cada um vai olhar a vida sobre um ponto. E ao invés de eu querer ter a convicção de que eu estou certo, sabe por que que a gente não sabe discutir, dialogar, né? O 2 aqui, presta atenção o que quer dizer. Sabe por quê? Porque eu tenho que vir para a conversa com o Alexandre, porque eu preciso convencer ele que eu estou certo. Isto não é diálogo. Isto é colonialismo do pensamento. Eu quero dominar ele. Diálogo é eu ficar curiosamente, é eu sair daqui interessado com as coisas que ele me falou. E vocês acham que as coisas que ele cita, porque depois eu vou ouvir isso aqui, eu vou ler, porque eu vou dizer assim, ele falou isso. Mas por que você duvida do Alexandre? Não, eu quero saber como é que ele chegou a essa conclusão. Isto é democracia do diálogo, né? Então, sinônimo de amor é amar. Não tem jeito. E é por isso que é linda a pergunta quando ele diz assim: quem foi que disse que sinônimo de amor é sofrer? Entende? Né? E é engraçado que isso, voltando lá para o início do nosso encontro, porque nós estamos indo para o fechamento, a gente nem percebe como a coisa vai entrando na gente. Eu me doí o ouvido a primeira vez que eu ouvi. Longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu, o todo-poderoso, o colonialista, vem que eu te ensino como ser bem melhor. A hora que vem aquele me dá até dor no coração. Já me ferrei, né? E é engraçado que isso está no amor romântico, mas isso está
nas relações de poder. Quando eu crio uma igreja e digo: "Eu sou o caminho, eu sou seu pastor e vocês são minhas ovelhas". Um pastor que define que ele é o pastor e o detentor do saber. Vamos para fora da igreja. Sabe com quem você está falando? Com fulano de tal do espiritismo. Imagina se Divaldo Pereira Franco dissesse: "Eu sou Divaldo Pereira Franco". Ele não diz isso, mas as pessoas dizem: "Divaldo disse". Freud disse, eu lembro uma vez um professor falou assim: "Mas foi Freud que falou isso". É o problema do Freud, eu discordo, eu respeito, mas eu discordo, né? E a sala me olhando: "Você é um maluco, você está discordando?". Então, eu gosto da obra do Divaldo, mas eu discordo. Eu acho que ele faz, inclusive ele tem feito afirmações sobre política e sobre a Palestina equivocadas. Isso muda o amor que eu sinto pelo Divaldo? Não, porque a obra dele é belíssima, a prestação de serviço dele é maravilhosa, o aspecto social dele é inenarrável. E isso me dá direito, somente pelo amor que eu sinto por ele, de discutir com ele. Entende? Quando eu escuto o Haroldo Dutra fazendo uma preleção onde ele diz assim, que o purgatório está vazio, eu digo: "Então onde é que ele trouxe essa informação? Como é que ele soube disso? Quem ligou para ele para dizer isso? Quem falou que aqui só tem gente ruim? Da onde vem esse pensamento de que a Terra é um lugar habitado por pessoas ruins? Quem foi que disse que eu tenho que olhar o sofrimento humano e como isso faz parte da evolução da Terra, eu vou ficar de braço cruzado sem fazer nada? Não vou me adaptar. Amorosamente eu não vou me adaptar". Então, o Haroldo Dutra pode ser um expoente incrível, mas ele diz que depois daqui nós vamos para um lugar que é bom, mas que esse lugar é bruto. Eu discordo, porque não há lugar bruto na amorosidade de Jesus e no Deus que é, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, o generoso e bondoso. Você me desculpa, Alexandre. Se tem um Deus que não é clemente, que não é misericordioso, que não é generoso e que não é bondoso, eu não quero Deus. Eu só quero esse Deus que, mesmo com os meus erros, não vai me colocar num lugar bruto e não vai colocar meus irmãos num lugar bruto, porque esse lugar bruto é Gaza, é a periferia do Brasil, é a África, é a Angola. Isso não é Deus. Eu tenho certeza que quando sairmos daqui, nós vamos trabalhar para que o amor não permita que hajam lugares brutos, mas que hajam lugares que tragam as necessidades básicas para as pessoas. E eu não quero competir com o Alexandre, porque a competição vem do capitalismo. Eu quero aprender com ele, eu quero caminhar junto. Eu não quero discutir se ele é melhor ou eu sou melhor, porque nós não somos comparáveis. Nós somos seres únicos, ímpares, com a beleza única que nós temos. Me desculpa a emoção, meu amigo, mas é que eu fico triste com a brutalidade da convicção de um mundo que é horroroso, horroroso. Deus é clemência, é misericórdia e criou um planeta incrível para gente. E a gente tem que aprender a cuidar dele, cuidando uns dos outros. Me desculpe a emoção, meu irmão. Não há o que desculpar. Partindo para o final, eu queria falar aqui duas coisas. Uma é uma frase de Conceição Evaristo, que está no livro dela, Olhos d'Água, quando ela diz assim: combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Combinar de não morrer também é amor. Porque o capitalismo, ele age provocando a concorrência, né? Inclusive entre os seres, entre as pessoas. E essa competição, ela é motivada, porque a produção da elite é feita pelo capital. Então, quanto mais capital, melhor é esse sujeito. Quando a gente fala das humanidades, e por mais que isso pareça piegas, eu digo a você aí que nos escuta, que o amor é real, ele é potente e ele é plausível. Mas ele também ele é combustível que alimenta para que nós compactuemos e combinemos isso que Conceição Evaristo fala, da gente não morrer, porque as políticas de morte são produzidas para que os corpos
os não choráveis, como diz Judith Butler, ou os corpos dóceis, como diz Foucault, ou pelo lixo humano, como fala Bauman, eles não têm acesso a afeto. Existe uma colonização dos afetos, que coloniza os afetos a partir dos corpos que esses sujeitos ocupam. E foi sobre isso que nós conversamos no dia de hoje. Eu queria aqui convidar vocês, não é, a conhecerem a Ferremig, Serviços e Equipamentos de Soldagem, fica na rua São Mateus, 645, em Putinga, Recife. O WhatsApp é 81999761962. E Marta Designer Gráfico, identidade visual, logotipo, banners, material de divulgação, cards, capa de livro. O contato dela é 85, fica ligado aí no DDD 988-437109, 988-437109. Partindo para o encerramento do nosso episódio de hoje, eu queria perguntar ao Maher, meu amigo, nosso encontro em uma única frase. O amor tem sabor que aquece a alma. Eu tive que parafrasear os meninos, viu? Não teve jeito. Desculpa, mas foi finais. Eu quero agradecer. Eu não aguento, gente. Meu cérebro pensa em música, não tem jeito, né? Então, eu veio duas. Quem inventou o amor? Me responda, por favor. Né? Então, vieram duas. As minhas considerações finais é dizer o seguinte: obrigado ao Alexandre, obrigado a quem está aqui nos bastidores cuidando com a gente, o nosso querido Ian, que cuida também de toda essa estrutura. E é engraçado que a gente, às vezes, valida pouco. Para isso aqui acontecer, tem um time atrás, né? E ele está lá cuidando. Eu quero que o amor seja de que a gente fique encantado com o cirurgião, com o neurocirurgião, mas que a gente fique mais encantado com o faxineiro que foi lá e cuidou do centro cirúrgico para que aquela cirurgia fosse perfeita. Eu queria que a gente se encantasse com um ser humano que se presta a cuidar da portaria do nosso apartamento, da nossa casa. Eu queria que a gente tivesse mais amor por aquela pessoa que varre a rua e cuida da rua e deixa a rua para a gente, porque poucos têm essa disponibilidade. Eu quero que a gente tenha mais amor por aqueles que fazem a coleta do nosso lixo e se prestam a pegar aquilo que a gente dispensa e vão levar para cuidar disso para a gente. Eu quero que a gente tenha um amor que possa nomear alguém e dizer: eu sou mais à esquerda do campo do pensamento político, eu sou mais à direita, eu sou mais conservador, eu sou mais liberal, e a gente aprender a dialogar. Todos os pensamentos serão bem-vindos. Só não será bem-vindo, mas a gente vai acolher com amor, ajudando a se transformar aquilo que é ditamente e duramente imposto, porque a democracia, com todos os seus defeitos, ela é sempre bem-vinda. E eu sempre vou responder e aplaudir a democracia. E na democracia não é tudo que pode. E liberdade de expressão não é dizer tudo o que você pensa. Então, o único lugar em que tudo pode é a tirania. E só pode o tirano e os amigos do tirano. E se você discordar do tirano em algum momento, ele também vai te eliminar. Obrigado, gente, por essa conversa aqui. Foi uma hora muito agradável para mim. Muito obrigado. Mar, eu queria encerrar dizendo assim para vocês: o amor e a agonia cerraram fogo no espaço, brigando horas a fio, o cio vence o cansaço, e o coração de quem ama fica faltando um pedaço, que nem a lua minguando, que nem o meu nos seus braços. O nosso podcast das discussões sociais fica por aqui. Ele tem a assessoria e a produção de Gianluca, o qual nós deixamos o nosso agradecimento. E agradecemos a todas e todos vocês que já nos seguem lá nas redes. Convida teu amigo, compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa fazer chegar a outras pessoas. Até o nosso próximo encontro.